Fala tricolor de toda a terra. Voltamos com mais notícias do nosso amado clube. Deixe seu like, se inscreve no canal e fique por dentro de tudo que acontece no tricolor das Laranjeiras. A seguir teremos 3 notícias sobre o Fluminense. Fique até o final porque a última notícia nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. O nome de Lucas Ribeiro voltou a circular com força nas Laranjeiras, e não é por acaso. O meio-campista, atualmente no Mamelodi Sundowns, da África do Sul, brilhou diante dos nossos olhos na Copa do Mundo de Clubes e deixou uma impressão tão boa que o Fluminense já iniciou conversas para trazê-lo. E eu, como tricolor apaixonado, vejo com ótimos olhos essa movimentação da diretoria. Lucas Ribeiro é, sim, um bom jogador, daqueles que têm o estilo certo para encaixar no nosso meio-campo. Pode chegar e fazer diferença. Muita gente ainda não conhece a trajetória desse atleta, talvez por ele nunca ter jogado profissionalmente no Brasil, mas quem acompanha futebol com atenção sabe que Lucas tem um talento nato e vem se destacando em solo africano. Quando enfrentou o Fluminense no Mundial, foi um dos destaques do time adversário. Não se intimidou com o nosso escudo, com a nossa camisa pesada, com um momento grandioso. Pelo contrário, jogou com personalidade, cabeça erguida e demonstrou grande inteligência tática. A partida terminou empatada em 0-0, mas a presença de Lucas Ribeiro em campo chamou a atenção. Não foi um jogo qualquer, tampouco um cenário corriqueiro. Era a Copa do Mundo de Clubes, com os olhos do mundo voltados para aquele confronto. E em campo, um jovem brasileiro, longe das luzes do futebol nacional, mostrava que sabia o que estava fazendo. Distribuiu bem o jogo, mostrou bom passe, movimentação inteligente e até uma boa chegada à frente. O suficiente para que muitos tricolores ficassem de olho e começassem a perguntar: quem é esse cara? É exatamente esse tipo de jogador que o Fluminense precisa neste momento. Um meio-campista com capacidade de organização, mas que também sabe se adaptar a diferentes contextos de jogo. Lucas tem boa leitura, visão e parece ser daqueles que valorizam a posse de bola, algo que sempre combinou com o DNA do nosso clube. E mais do que isso, demonstra vontade, intensidade e senso de coletividade, características cada vez mais essenciais no futebol atual. A notícia do interesse foi primeiramente divulgada pelo jornalista Vitor Lessa e confirmada por portais especializados. E claro, assim como o Fluminense, outros clubes também perceberam o valor do jogador. Um clube do Catar demonstrou interesse durante a própria competição, mas a negociação não avançou. O fato de ainda não haver um acordo fechado abre uma janela importante para o tricolor avançar nas tratativas e trazer esse talento para o nosso elenco. É importante lembrar que a janela de transferências está aberta e o clube está ativo no mercado. Além de Lucas Ribeiro, também há negociações em curso com atacantes como Vitinho e Inestrosa. Mas aqui, o foco precisa ser mantido. Lucas seria uma excelente peça para reforçar o meio-campo, dar mais mobilidade ao setor e oferecer alternativas reais ao técnico. Jogadores assim, com juventude e repertório, não aparecem toda hora. O fato de Lucas ser brasileiro também facilita a adaptação, ainda que nunca tenha atuado no país. Isso não é um problema. Jogadores que cresceram em outras escolas futebolísticas geralmente voltam com algo novo para mostrar, com características que complementam os padrões locais. No caso de Lucas, a experiência no futebol africano parece ter desenvolvido nele uma capacidade física e uma intensidade de jogo que pode fazer a diferença no Campeonato Brasileiro e também em competições continentais. O que me entusiasma como torcedor é ver o clube olhando para mercados alternativos, que nem sempre recebem a devida atenção. O futebol sul-africano, por exemplo, costuma ser subestimado, mas guarda atletas de enorme valor técnico e tático. Lucas Ribeiro é um exemplo claro disso. Fez sua formação fora do radar comum e, mesmo assim, se destacou. E isso já mostra algo fundamental: personalidade. Ele não é apenas mais um. É alguém que teve coragem de seguir um caminho diferente e está colhendo os frutos. Se a diretoria conseguir fechar essa contratação, o Fluminense pode estar trazendo um nome que vai surpreender muita gente. E mais do que isso, alguém que pode se tornar ídolo aqui, por tudo que representa. Um jovem em ascensão, com vontade de mostrar serviço, com talento para brilhar e com o desejo de jogar em um clube que tem tradição, camisa e um torcedor apaixonado. Eu já me empolgo só de imaginar Lucas Ribeiro recebendo uma bola no meio de campo, girando rápido e encontrando nossos pontas em profundidade. Um meio-campista moderno, capaz de acelerar quando necessário, mas também de cadenciar quando o jogo pede. É esse tipo de jogador que queremos ver vestindo verde, branco e grená. Alguém que tenha a qualidade técnica para fazer a diferença e a coragem para encarar qualquer desafio. Temos visto o clube buscar alternativas no mercado,
tentando fortalecer o elenco com peças pontuais. E Lucas Ribeiro se encaixa perfeitamente nesse perfil. Não é uma contratação midiática, mas é uma aposta certeira. Se chegar, tenho certeza de que vai cair nas graças da torcida, principalmente porque vai mostrar serviço. E aqui, serviço bem feito é o que o torcedor mais valoriza. Não precisa de firula, não precisa de nome de peso. Precisa de entrega, bola no pé e respeito pela camisa. E isso, Lucas parece ter de sobra. Agora é torcer para que as negociações avancem e que em breve possamos ver esse talento brasileiro, que encantou o mundo longe de casa, brilhar no Maracanã. Porque se depender da torcida tricolor, ele já chega com apoio. O Fluminense merece jogadores assim, comprometidos, talentosos e prontos para fazer história. E Lucas Ribeiro, para mim, tem tudo para ser um desses nomes que vão marcar época com a camisa do nosso amado clube. Vamos à segunda notícia. Não dá para esconder, Renato Gaúcho é, sim, um grande treinador. Ele tem uma história vitoriosa, entende de futebol como poucos, sabe montar time competitivo e tem carisma o suficiente para atrair os olhares até dos adversários. Mas, como torcedor apaixonado pelo Fluminense, não dá para dizer que tudo está fluindo da maneira que deveria nesse momento. A sequência recente de derrotas machuca o coração de qualquer tricolor, e uma das principais causas disso é o excesso de mudanças que o Renato tem feito no time titular. Isso está nos custando caro, e quem acompanha o Flusão de perto sente isso a cada jogo. O desgaste físico dos jogadores após a Copa do Mundo de Clubes é um ponto real e válido. O calendário apertado não dá trégua para ninguém. Jogamos praticamente sem respirar depois da final, e o tempo para recuperação foi mínimo. O elenco voltou da competição internacional em uma sexta-feira, e menos de uma semana depois, já estava entrando em campo novamente pelo Campeonato Brasileiro. Esse ritmo é insano e ninguém discorda disso. Mas será que mudar 7 ou 8 jogadores de um jogo para o outro está mesmo ajudando? A derrota para o São Paulo por 3-1 foi mais um exemplo do que não está funcionando. O time entrou em campo completamente diferente daquele que havia enfrentado o Palmeiras no Maracanã. Foram nada menos que 8 alterações. Praticamente um novo time. E com essa falta de continuidade, é muito difícil criar entrosamento, ajustar posicionamento, consolidar um padrão de jogo. Futebol é repetição, é ritmo, é sincronia. Se a cada jogo jogadores precisam se acostumar com novos parceiros de lado, novos posicionamentos e até novas funções em campo, o desempenho vai inevitavelmente cair. Desde que voltamos do Mundial, o Renato tem feito mudanças drásticas. Contra o Cruzeiro, 6 alterações. Contra o Flamengo, mais 7. Depois, no confronto contra o Palmeiras, outras 7. E agora, diante do São Paulo, chegamos a 8. São 28 alterações em 4 jogos. Uma média de 7 por partida. Isso, em qualquer time do mundo, comprometeria o rendimento. E no Fluminense, que precisa urgentemente retomar o caminho das vitórias, essas mudanças excessivas estão virando um problema. É claro que existe uma explicação. O treinador argumenta que precisa preservar os atletas, dar minutos a todo o elenco, evitar lesões. Ele lembra que, durante o Mundial, a estratégia de rodar o elenco funcionou e que, por isso, está mantendo a mesma filosofia. Mas há uma grande diferença entre rodar o time com inteligência e simplesmente trocar metade da equipe a cada rodada. Lá, o clima era outro, o foco era total, e os adversários não nos conheciam tão bem quanto os times daqui. No Brasileirão, todo mundo estuda o Fluminense, sabe nossos pontos fortes e fracos, e qualquer deslize é punido com severidade. O curioso é que, no Mundial, a média de mudanças foi de 3,4 por jogo. Uma quantidade razoável, que permite ajustes táticos e físicos sem desfigurar o time. Já nesses últimos 4 jogos no Brasil, a média subiu para 7. Isso praticamente dobra o número de alterações. É como se a cada nova partida estivéssemos voltando à estaca zero. E o mais preocupante, essa rotação agressiva não está sendo acompanhada de resultados. Pelo contrário, estamos falando de uma sequência de 5 jogos sem vitória. O rendimento caiu, a confiança do time diminuiu, e a torcida começa a se impacientar. Ninguém aqui está cobrando que todos os titulares joguem os 90 minutos em todos os jogos. Mas manter uma espinha dorsal, uma base sólida, é fundamental. O torcedor precisa reconhecer seu time em campo. Hoje, muita gente já se pergunta: quem vai jogar hoje? Como se fosse uma loteria. Martinelli, Freitas e Fábio são os únicos que atuaram em todas as partidas desde o retorno ao Brasil. São 3 jogadores que, de certa forma, têm sido o alicerce da equipe nesse momento turbulento.
Mas só eles não conseguem sustentar um sistema coletivo eficiente. Precisamos de mais constância, mais consistência, mais continuidade. Enquanto isso, outros clubes que também participaram do Mundial estão adotando uma postura diferente. Flamengo, Palmeiras e Botafogo passaram pelo mesmo desgaste da viagem e da sequência de jogos, mas estão mantendo uma média de alterações bem menor. O Flamengo tem 3,24 mudanças por jogo, o Palmeiras fazendo em média 3, e o Botafogo apenas 2. Ou seja, esses times estão sendo mais conservadores nas mudanças e, em muitos casos, estão colhendo melhores resultados em campo. É importante deixar claro, ninguém aqui quer que o Renato vá embora. Muito pelo contrário. Ele tem crédito, tem experiência e tem competência de sobra. Mas precisa ajustar a mão nessa rotação do elenco. É hora de encontrar um equilíbrio entre preservar jogadores e manter a competitividade da equipe. Rodar o elenco é importante, sim, mas não pode ser feito de forma tão radical. O torcedor do Fluminense está ao lado do time, como sempre esteve. Nós apoiamos, cantamos, viajamos, defendemos as cores dentro e fora de casa. Mas também temos o direito de cobrar quando vemos que algo está dando errado. O que queremos é ver o tricolor jogando bem, vencendo, disputando títulos. E para isso, precisamos de um time mais estável, mais conectado, mais coeso. Renato sabe o que está fazendo, mas talvez esteja insistindo demais em uma estratégia que não está dando certo neste momento específico. O elenco é bom, temos jogadores talentosos, jovens promissores e veteranos experientes. O que falta é dar sequência a uma formação, permitir que os atletas se conheçam melhor dentro de campo, que criem vínculos táticos e emocionais. Essa fase vai passar. O Fluminense é gigante e já provou inúmeras vezes que sabe se reerguer. Mas para acelerar esse processo, precisamos diminuir o número de mudanças e encontrar uma base sólida que possa nos levar novamente ao caminho das vitórias. A torcida está junto, mas também está atenta. Queremos ver o Flusão forte, jogando com garra e identidade. E isso começa com estabilidade no time titular. Agora vamos à terceira notícia. A torcida do Fluminense está acostumada a viver de emoções fortes, de reviravoltas, de momentos históricos e de jogadores que, quando vestem a camisa tricolor, se transformam. E é justamente por isso que a possível chegada de Vitinho mexe com a nossa expectativa. O atacante de 31 anos, que brilhou em diversos momentos com a camisa do Flamengo, pode estar muito perto de vestir a camisa do nosso clube. E, sinceramente, eu vejo essa possibilidade com muito bons olhos. Vitinho está livre no mercado desde que deixou o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. Isso, por si só, já torna sua contratação atrativa do ponto de vista financeiro, uma vez que não há necessidade de pagamento de multa ou compensação ao clube anterior. Estamos falando de um jogador experiente, acostumado a jogos grandes, a decisões, e que já sentiu o peso de Maracanã lotado muitas vezes. Essa bagagem não se compra em qualquer esquina. O nome do atacante já estava no radar do Fluminense há algum tempo. Antes mesmo da disputa do Mundial de Clubes, o clube sondou o jogador, mas na ocasião, ele optou por esperar. Talvez ainda não estivesse no momento certo de voltar ao Rio de Janeiro. Mas agora, com a cabeça mais tranquila e o mercado mais claro, o cenário parece diferente. É natural que um jogador com o histórico dele receba outras propostas, como a que teria chegado de um clube saudita, com valor robusto. Mas o fato de o Fluminense estar na jogada mostra que o projeto esportivo também tem seu peso, e isso, para nós torcedores, é motivo de orgulho. A diretoria, pelo que se comenta nos bastidores, não vê a possível chegada de Vitinho como uma solução para repor a ausência de outro jogador do elenco. O pensamento é de que, para essa lacuna específica, um nome mais jovem, com perfil de explosão e intensidade, deve ser buscado. Vitinho viria como uma peça complementar, um atleta capaz de oferecer versatilidade tática e técnica no setor ofensivo, algo que tem feito falta nos últimos jogos. Um jogador que pode atuar tanto pela esquerda, quanto pela direita, ou até mais centralizado, como um segundo atacante, é uma arma importante num elenco que precisa de alternativas confiáveis. Renato Gaúcho já trabalhou com Vitinho no Flamengo e sabe exatamente o que ele pode oferecer. E foi sob o comando de Renato que Vitinho viveu um dos seus melhores momentos por lá. A confiança mútua entre técnico e jogador pode ser fundamental para que ele volte a render em alto nível. Conhecendo o estilo de Renato, que gosta de ofensividade e jogadores inteligentes taticamente, Vitinho se encaixa bem nesse plano. Muita gente ainda associa Vitinho à irregularidade. Mas é preciso ser justo. Quando teve sequência e respaldo, ele foi decisivo. Basta lembrar dos jogos em que resolveu com gols importantes, assistências precisas ou movimentações que abriram espaços para os companheiros.
Sua passagem pelo Flamengo teve altos e baixos, como qualquer outro jogador em um clube de grande pressão, mas é impossível negar que os números são relevantes. 214 jogos, 29 gols e 33 assistências. Não é qualquer um que consegue manter essa produção em um time cheio de estrelas e com constante exigência por resultado imediato. Além dos números individuais, ele participou de conquistas pesadas. Ganhou 2 vezes o Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil. Isso significa que ele sabe o que é vencer, sabe o que é jogar em grupo e entende o que é ter mentalidade vencedora. E isso pesa. Um elenco precisa de atletas que tragam essa experiência e consigam transmitir confiança aos mais jovens, ainda mais em momentos decisivos. Revelado pelo Botafogo, Vitinho ganhou projeção nacional no Internacional, onde também se destacou antes de ir para a Rússia. Retornou ao Brasil cercado de expectativa, e ainda que tenha enfrentado desconfiança, sempre foi um jogador que colocava a bola no chão e buscava resolver. Tem qualidade no passe, visão de jogo e um chute forte de média distância. Não é um driblador nato, mas sabe se posicionar, buscar o espaço vazio e oferecer profundidade. Isso, em muitas situações de jogo, é mais útil do que simplesmente apostar em velocidade. É claro que, como torcedor do Fluminense, sempre há um certo receio ao ver um jogador identificado com um rival vindo para o nosso lado. Mas a história do futebol está cheia de exemplos em que esses jogadores acabam se reinventando e entregando muito dentro de campo. E Vitinho tem total condição de fazer isso. Chega sem o peso de ser a grande estrela, mas com liberdade para reencontrar seu melhor futebol. E cá entre nós, com o apoio da arquibancada, com o clima positivo das Laranjeiras e com um grupo bem entrosado, qualquer jogador pode reencontrar a alegria de jogar. A comissão técnica sabe o que está fazendo. Renato Gaúcho tem o respaldo do elenco e conhece bem as necessidades do time. Ele sabe que, para competir em alto nível, é preciso ter peças de reposição de qualidade. E Vitinho pode ser uma dessas peças. Uma peça que pode mudar um jogo saindo do banco, ou até mesmo assumir uma vaga no time titular dependendo da estratégia. O importante é que se trata de um jogador com potencial para somar, e isso, no cenário atual, é o que mais precisamos. É hora de acreditar, de abrir espaço para quem quer vestir a camisa tricolor com vontade e responsabilidade. Vitinho pode ser uma dessas histórias que surpreendem, que começam com desconfiança e terminam com o torcedor cantando seu nome na arquibancada. Se ele vier com a cabeça certa, com disposição e foco, tem tudo para dar certo. E quem sabe, no futuro, a gente não esteja relembrando essa contratação como uma das mais acertadas dos últimos anos. Deixe a sua opinião nos comentários e, saudações tricolores!